Boa noite, estamos ao vivo. Na live de hoje eu vou dedicar um pouco de tempo para os meus fermentos naturais. Faz tempo que eu não alimentei, então é isso que eu vou fazer hoje. E pouco para frente eu vou explicar também como eu criei os meus fermentos, porque isso é uma pergunta bastante recorrente que sempre recebo nos comentários. E realmente assim eu nunca coloquei a criação do fermento assim passo a passo, né? Mas eu vou explicar pelo menos que quando você já tem um fermento não precisa, né, criar de novo. Então foi mais por isso que eu não fiz. Dá para fazer ainda, mas hoje vou primeiro alimentar os meus fermentos. Tem dois que estão bastante avalados, mas eu vou tentar dar um jeito e vamos ver como isso vai indo, né? Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, como vocês estão, gente? Tudo bem? Quando foi a última vez que vocês alimentaram os fermentos naturais de vocês? Ou vocês têm fermento natural, vocês usam? Isso é uma coisa que queria falar também. Se você que está vendo essa live e depois a gravação tem problema com o uso do fermento natural, se os pães não saem bem direitinho como deveriam ser, o problema pode ser justamente na alimentação dos fermentos, que deveria ser feito assim periodicamente e não deixando muito espaço entre as alimentações. E se você deixa bastante tempo, é bom fazer 2 ou 3 vezes uma alimentação, logo uma depois outra, para deixar o fermento bem forte e bem ativo, né, no caso. E eu confesso que deixei bastante tempo sem alimentar. Hoje eu vou só alimentar porque está na hora, já passou a hora basicamente. Eu nem estou precisando atualmente, mas mesmo assim eu vou alimentar para não perder ele, né, justamente. Boa noite, pessoal. Bom, estão aqui. Quem de vocês está usando o fermento natural? Bem, agora. O Luciano alimentou agorinha. Está esperando um pouquinho para voltar. Então alimentou só para alimentar também, que nem eu. A Shirley também usa. Que bom. Vocês preferem fermento natural ou vocês usam fermento biológico? Eita. Fermento biológico também. Não saiu, né? Caiu o celular aqui, mas sobreviveu. Ficou até ao vivo. Que susto. Agora tá firme, espero. Foi mal, gente, desculpa. Ops. Foi a primeira vez que aconteceu. Então, estatisticamente, estou no lucro até. Onde estava, exatamente, eu perguntei se vocês usam o fermento biológico também ou se vocês usam só o fermento natural. Isso eu sempre acho interessante, como vocês trabalham. Tá, a Luciane faz os pães em sábados, sou levan. Entendi. Clarice usa fermento biológico também. Eu também uso os dois. E fermento químico também, né? Quando é bolo, eu não vejo problema usar o biológico também. Ou tem bastante receita que mistura também, não diretamente, né? Mas nas premassas e daí vai junto. Funciona super bem também e tem, na minha opinião, tem o direito de existir também, né? Aqui, levan para pães, e quando faço pizza uso biológico seco. Entendi. É assim, cada um tem, né, as suas preferências. A pizza fica muito bom com o levan também, só dizendo de passagem, mas com o fermento biológico fica super, super bom também. Então esse aqui dá até para ver, esse usei não faz tanto tempo, ele tá até um pouco aeradinho. É um fermento mais firme, menos água. Esse que tenho aqui é um fermento
mais líquido, que é 1 por 1, mesma quantidade de água e fermento, água e farinha. E dá pra ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem essa aguinha aqui embaixo, que é um sinal que ele ficou bastante tempo parado, mas mesmo tendo essa água não quer dizer que está assim perdido. Essa água na verdade é até uma camada de proteção e proteção contra o oxigênio, né? E basta jogar lá fora e usar um pouquinho só do fermento e refrescar com bastante farinha e água, e dessa forma vai ficar fresquinho, vai ter um sabor bom de novo e ficar ativo. Clarice disse se pudesse fazer pão todos os dias faria, e tanto que gosta de fazer pães. Ah, sim, né? Eu gosto também. Eu até faço quase todos os dias, já que virou aqui a minha profissão. Daí é bom mesmo, eu gosto também, gosto muito. E é muito gratificante quando você tira o pão pronto do forno e fica bonito, cheiroso, a casa inteira, né? Tem aquele cheiro de padaria. Eu gosto muito também a parte de compartilhar com as outras pessoas. Isso é bom também, que como faço todos os dias, quase todos os dias, geralmente sobra também. E daí é bom, né? Dá para os sogros, dá para vizinhos, assim, o pessoal sempre gosta de ganhar um pão. A Luciane também gosta. Então vamos lá, aqui tem ainda um fermento de centeio que o pessoal não tem muito costume de ter aqui, né? Pelo que sei. E eu falei no começo que eu ia falar como eu criei os meus fermentos. E foi justamente tudo a partir desse fermento de centeio. Porque ele foi o primeiro que eu criei. Na minha opinião, a forma mais fácil e rápida também. É o mesmo processo como fazendo com farinha de trigo, só que realmente vai mais rápido, tem mais nutrientes aqui e é realmente bem acelerado. Assim, em uns 4 ou 5 dias você consegue fazer um fermento natural do zero, que com fermento de trigo difícil, né? Opa, Paulo, tudo bom? Tô te esperando aqui, mas no momento não tem onda. Meu amigo Paulo entrou aqui. É sempre engraçado quando tem gente conhecido pessoalmente entrando, vendo a gente fazendo, né, aqui as lives. Shirley diz, já fiz levar com fermento de cerveja. Acho que não, ficou bem legal. Ah, sim, tem isso também, bem que você falou, Shirley, porque... Opa, outro abraço para você, Paulo. Isso que eu queria dizer, assim, essa forma como eu faço, obviamente não é a única forma possível, né? Existem muitos tipos de fermentos, muitas formas de criar o fermento também. E acho importante de enfatizar isso, porque tem muita gente que tipo, coloca tem que ser feito assim, só que não é assim. Tem muitas opções, possibilidades. Basicamente tudo que tem amido você consegue fazer um fermento natural, né? Eu já fiz também de mandioca, farinha de mandioca, mas eu acho que com farinha de arroz funciona também. Então tem muita possibilidade. Eu já li bastante que o pessoal usa batata também. Então tem uma pergunta aqui, se o fermento de centeio é mais ácido. Ele é bem diferente, mas eu não diria mais ácido. E isso porque geralmente é deixado a fermentação com água um pouco, assim, água morna, digamos assim, né? E a fermentação em si também é melhor deixar em 28 graus mais ou menos. E como a temperatura é mais elevada, e isso funciona com o fermento de trigo também, com a temperatura um pouco mais alta, tem menos produção de ácido acedo e mais produção de ácido láctico. Me ajude. Como é, Nívia? Ácido acético. Não, outro. Ácido lático. Lático. Ácido azedo não existe, é ácido acético.
acético. Sempre aprendendo, você vê. Obrigado. Então, tem esses dois tipos de ácidos, né? E o ácido acético, ele tem mais esse sabor que a gente percebe mais forte, mais azedo. E o ácido lático, ele é mais suave, assim. E é mais esse que a gente quer ter no nosso fermento. E no pão depois, né, também. E esse tá bem feinho, ele até tem uma placa aqui em cima, eu não sei exatamente o que é, não parece fungo. Não sei, o cheiro também não é tão fora. Mas assim, eu vou fazer esse por último para não colocar qualquer coisa nos outros aqui. E também esse aqui que também faz um tempinho para esses dois. Eu vou daí usar dois vidros diferentes, novo, né? E esse aqui daí vou usar o mesmo vidro, vou tirar o descarte e preparar, alimentar aqui no mesmo vidro umas vezes, tipo umas 2, 3, 4 vezes. Você pode fazer isso tranquilamente para economizar um pouco a louça, né? Para não lavar tanto assim. E dessa forma eu faço geralmente quando tá meio ruim, assim, quando precisa realmente tirar só um pouquinho e assim refrescar bem, daí eu uso um vidro novo. Eu vou jogar a câmera um pouco mais aqui para a mesa. Vamos começar. Falei bastante. É sempre bem assim, né? Quando você coloca uma água para tomar, daí tá tudo bem. Quando você esquece, daí você fica com como é? Uma traqueia seca. Então eu vou começar com esse que tá menos mal. Eu vou só tirar uma boa parte também de descarte. Vou só pegar pelo óleo. Sim, bastantinho. Tem um pouquinho mais. Vou deixar bem pouquinho aqui dentro. Assim, ó. O resto vai ir pro descarte. Você teoricamente pode usar, mas como faz bastante tempo que está aqui, eu prefiro não usar. Eu geralmente jogo na composteira, daí não é perdido, faz o seu papel lá também. E como comentei, eu vou usar água aquecida. Aqui ainda não fiz, mas eu vou... Já preparei, a água já está quente aqui. E assim, é só importante não exagerar, tipo, não ultrapassar uns 35, 40 graus, porque mais que isso fica ruim para os micro-organismos, que são as bactérias, os lactobacilos e as leveduras. Agora quase já joguei aqui direto, daí é feito, né? Isso não vamos fazer. Os meus fermentos ficam na geladeira, por isso estão com uma temperatura mais baixa. Então 35, 40 graus dá para fazer aqui. Os 37, 38 provavelmente. Bom. Daí eu vou usar o menor para o centeio. Esse aqui, daí eu gosto de colocar primeiro a água em todos os meus fermentos, depois a farinha. Isso porque daí não preciso mexer sempre, tipo misturar, limpar a colher e tal. Isso eu faço também quando eu faço eu sozinho na pia, porque realmente economiza um pouco de trabalho, né? Quando dá para economizar, é bom fazer mais eficaz a coisa. Então esse é o fermento mais firme, então aqui vai menos água. Eu geralmente uso 50 gramas como referência, assim, 50 gramas de farinha. E nesses dois aqui que tem mais água vai 50 gramas de água também. E esse que tem
menos que mais firme, eu coloco a metade, que é 25 gramas de água. Que eu vou colocar aqui agora. Cinco gramas. Misturei, acho que aqui. Aqui 50 gramas. E pelo que percebi, vocês que estão vendo aqui, vocês fazem pão também, né? Vocês já sabem, mas depois tem outra gente que vê também o vídeo, por isso eu explico bem os detalhes. É importante quando a gente faz pão, agora aqui no fermento, não tanto, mas como a gente usa o fermento natural depois no pão, é importante caprichar aqui também com as quantidades, por isso eu uso aqui uma balança bem exata e tento fazer bem exatamente, porque eu quero saber quanta água vai junto com o meu fermento na massa do meu pão depois. Porque pequenas quantidades ou pequenas diferenças na quantidade de água podem fazer bastante diferença na consistência da massa. E por isso é importante saber quanto tem exatamente. Então aqui 50 gramas também, que já coloquei. E o que é bom quando a gente tem o fermento, né? Assim, geralmente, eu vou perguntar, vocês têm um tipo de fermento natural em casa, vocês usam diferentes como eu também. Porque, assim, de qualquer forma, eu tento sempre deixar esses três fermentos, assim, eu sempre alimento da mesma forma, sempre assim como eu faço aqui, com as mesmas quantidades, com a mesma farinha, assim, eu não vou começar agora, de repente, fazer um com, tipo, usar uma farinha integral no meio, daí na próxima vez uma farinha branca, que teoricamente você poderia fazer, mas eu quero manter essa cultura, né, de bactérias aqui, para que sempre sejam as mesmas e sempre no mesmo ambiente e dessa forma ficarem cada vez mais fortes também, e para eles não precisam sempre se adaptar a novas condições. Aqui tem apenas um, que já dá trabalho suficiente também, né? Mas é mais tranquilo. E um basta também se você quer fazer tipo um fermento natural mais líquido de um firme. Caso você tenha um firme, você pode fazer isso antes de fazer o pão, né? Daí faz só assim. Mas, como eu falei, como eu sempre alimento dessa forma e sempre mantenho igual, tem sabores bem diferentes até os dois de trigo, assim, é outra coisa. Quando tem mais hidratação, tem outros micro-organismos que vivem melhor. Mesma coisa, quando a gente deixa com uma temperatura mais alta, vai ter uma outra mistura de micro-organismos lá dentro do que com uma temperatura mais baixa. Isso é o que deixa o fermento natural muito interessante, na verdade, porque a gente consegue conduzir, né, da forma como a gente quer fazer. E isso é bem legal com o fermento biológico, você não tem como fazer isso, você tem... Até tem, né, quando faz a premassa um pouco, mas a sua isca, o seu starter, o fermento biológico em si, ele é sempre esse mesmo fermento que a gente conhece, com o mesmo sabor, mesma força também. Não que seja ruim, mas é diferente. Não tem tantas opções que nem o fermento natural. Agora eu vou colocar a farinha. Aqui 50 gramas.
pouquinho demais. Mas tudo bem. Aqui também 50 gramas. Já vou colocar aqui no descenteio. 50 gramas também. E por isso eu faço desse jeito também, porque daí com a farinha é tranquilo, né? Eu sou 50, 50, 50, 25, 50, 50 da água, daí já é faço assim rapidinho. Dá pra fazer de cabeça também, quando você repete várias vezes esse processo. E assim, mesmo que eu não, como no começo falei, né, deixei bastante tempo os meus fermentos na geladeira, coitados, mas é melhor se você usa mais vezes, você faz seu pão mais com fermento natural, é mais recomendado fazer essa alimentação que estou fazendo cada 2 dias, cada 3 dias, você pode fazer todo dia também, que é melhor ainda, na verdade, só que como eu uso bastante fermento biológico também, e como tenho 3 também, né, daí eu não uso sempre os 3, daí é difícil de manter essa rotina, para mim, pelo menos, não é muito viável. Funciona também deixar mais tempo na geladeira, só quando eu quero usar, daí eu preciso fazer essa alimentação, depois mais uma ou mais 2 às vezes, para realmente ter um fermento bem forte. Mas sabendo isso, daí não tem muito problema, só precisa se planejar, né, se organizar e começar um pouco mais cedo. E os fermentos naturais de vocês têm qual idade? Faz quanto tempo que vocês criaram eles e ficaram com eles? Já perderam um, por acaso? Às vezes a gente até perde, né, por acidente, se cai o vidro, pode acontecer. Daí perde. Eu vou primeiro misturar esse aqui. Agora que não preciso mais água, posso aproveitar esse aqui, né? Só para deixar um pouco mais hidratado. Nosso fermento precisa de hidratação. Então esse é o firme. Esse eu costumo misturar primeiro no vidro. Só que depois de um tempinho ele fica bastante firme, é difícil misturar bem aqui dentro com a colher. Funciona, mas daí dói a mão até. Eu só estou tirando aqui os cestinhos para aproveitar o pouco que deixei dentro, né? E daí eu tiro tudo. E solgo um pouco com a mão. Só para misturar bem. Bem mais tranquilo, uso um pouco a mesa, mas pelo menos
não dói a mão, né? É bem fácil mesmo. E aqui não é para desenvolver glúten ou algo do jeito. É só para misturar bem. E esse está pronto. Eu sempre deixo deitar fermentar um pouco aberto aqui. Agora que tá temperaturas mais fresquinhas já, inverno, eu tenho um estufa assim caseiro que esses 3 cabem tranquilo, e daí eu gosto de colocar lá em 28 graus, como eu falei, para deixar a temperatura mais alta, dessa forma vai mais rápido também o processo e deixa mais suave o sabor dos fermentos. Isso vale para cada um desses fermentos, que quando a temperatura é mais elevada, fica mais suave o sabor. Mas tem gente que gosta mais azedo, assim, não tem problema. Daí você deixa em temperatura ambiente e vai ter um pouco mais de acidez. E não é proibido, né? Depende do pão que você quer fazer. Estou limpando aqui. Vou tirar um pouco esse. Essa água que está aqui em cima eu vou simplesmente jogar fora aqui, junto com o descarte do outro. Agora eu vou só pegar um pouquinho. Um pouco mesmo, eu prefiro pegar de baixo. Um tanto assim. Assim, ó, é pouca coisa, deve ser uns 4 gramas mais ou menos. E isso vai ser a isca. Eu uso tão pouco assim porque tá velho. Se fosse, tipo, se a última alimentação que eu fiz, ou na próxima, daí eu vou usar um pouco mais, que daí vai mais rápido também, e daí não tem esse sabor desagradável, né? Porque esse ali não fica bom. Eu quero o mínimo possível desse sabor ruim, mas eu quero os micro-organismos que estão lá dentro para se multiplicarem agora de novo. Esse é tranquilo para misturar dentro do vidro. Agora, só como eu coloquei bem pouco, né? Eu tenho que ter certeza que saiu tudo aqui, porque se fica aqui na colher, eu coloco aqui para lavada e quase não tem nada aqui dentro, daí é ruim. Isso quero evitar, por isso eu tiro realmente tudinho. Vou misturar mais uma vez. Tá, agora tá lá dentro, com certeza. A mesma coisa, aqui, fermentar. E agora esse aqui que está meio feinho, vamos ver. Que com certeza eu vou pegar bem de baixo, onde não tem essa placa estranha. Espero que não vou perder esse, senão vou ter que fazer de novo, né? Mas vamos ver. E aqui também vou usar bem pouquinho, só para aproveitar a mesma cultura, né? O mesmo starter. Então aqui também tanto assim, mais ou menos. E vai aqui na nova mistura. Alguém de vocês já usou o fermento de centeio? Eu, agora misturando ele, eu falei que ia explicar, né? Na verdade não expliquei bem passo a passo como eu criei ele. É o mesmo processo fazendo com farinha de trigo, que é bem parecido com isso que fiz agora na alimentação. No começo eu misturo 50 gramas de farinha de centeio, 50 gramas de água, que no começo não tem isca, né? Daí é realmente só farinha e água.
E deixo mais ou menos 24 horas, demora até crescer. Já tem atividade, porque já tem leveduras lá dentro, assim vem com a farinha, né? E por fora também. E quando você faz com a farinha de centeio, você não precisa colocar nada de, tipo, frutas ou suco, ou sei lá. Não precisa, só a farinha é suficiente. E daí a mesma coisa, quando cresceu, eu coloco só 50 gramas de água e 50 gramas de farinha em cima dessa mistura. E misturo e deixo crescer de novo. Geralmente demora uns 6, 8 horas, às vezes um pouco mais, depende um pouco da temperatura. Daí a gente se orienta mais no aumento de volume. Mas quando tem as bolhas, né, quando tá grande, daí tá pronto para o próximo passo. E como daí quando você coloca 2 vezes 50 gramas de farinha e água, já fica meio cheio o vidro, daí tiro uma boa parte que nem fiz aqui. E repito mais uma vez, mesma coisa. E isso é sempre a mesma coisa, sempre repetindo isso. E quando você faz isso umas 3, 4 vezes, daí começa a estabelecer os micro-organismos que a gente quer, porque antes ele até tem atividade e cresce e produz, né, CO2, só que tem várias bactérias e outros micro-organismos lá dentro que a gente não quer, que não fazem bem para a saúde. E só depois de fazer esse processo umas vezes, o pH lá dentro, que é uma unidade para medir a acidez baixa, que quer dizer que fica mais azedo, né? Por isso chama massa aceda também, o fermento natural. E quando fica com essa condição mais aceda, daí os outros organismos não conseguem viver mais lá. Só aqueles que a gente quer usar para fazer o pão. E é assim que eu faço o meu fermento. E assim eu fiz o meu primeiro fermento aqui. E a partir disso eu usei uma esquinha desse de fermento de centeio e coloquei numa mistura de água e farinha de trigo. E depois só alimentei sempre com trigo. Então, em algum ponto, quase não tem mais centeio lá dentro. E funcionou muito bem. Para mim, funcionou bem facilmente. Fiz várias vezes já e nunca errou esse processo. Então, eu acho muito recomendável fazer com farinha de centeio. Deu para entender? A explicação às vezes é falado assim, né? Não dá tão bem para entender. Que esse fermento está meio firme, mais firme do que de costume. Está bem, agora está prontinho, vamos ver, espero que vai dar certo. Então tem os 3 fermentos alimentados. E aí, alguém usa fermento natural de centeio? Já usaram ou já comeram um pão que usou esse tipo de fermento natural? Porque ele dá uma característica bem diferente. Eu gosto bastante. Mas assim, eu gosto de cada um deles. Dos fermentos. Não é a minha preferência também, mas é bem bom também. Dá para fazer ótimos pães. Estou dando uma leve limpeza aqui para poder mexer no celular depois para desligar, né? Então, essa era a alimentação dos fermentos. Eu fiz isso várias vezes já ao vivo, porque é um processo que é repetido, né? Sempre faz. É prático também, talvez até serve como um lembrete para você se lembrar que tinha isso aí, né? Eu preciso fazer. E
se fosse só para isso também já é bom. Eu espero que deu para aprender alguma coisa também, que também seria bom. Que Luciane, vou experimentar, será que dá para alimentar o de farinha com centeio? Você pode fazer essa transição também, se você já tem um fermento natural de farinha de trigo, você pode fazer a mesma coisa que falei inverso. Você pega um pouco dele e coloca em água e farinha de centeio. Daí repete umas vezes só usando centeio e água, né? E daí vai virar um fermento natural de centeio. Funciona assim, funciona. Ou você, como eu falei, o fermento de centeio ele é rápido, tipo uns 4 dias, daí ele pode usar já. Antes não recomendo usar pelas questões que falei, né? Porque precisa se estabelecer os micro-organismos certos. Mas funciona, se você já tem, facilita. E fica bem interessante. E se você quiser também no meu canal, tem várias receitas que usam esse fermento, que geralmente é um pão ou com bastante trigo e um pouco de centeio, assim, a massa principal, né? Ou, claro, que tem os pães com mais centeio, que geralmente ficam um pouco mais pesado, assim, mais denso, né? Um outro tipo de pão, mas eu gosto bastante agora na estação mais fria, especialmente fica bem bom. Que é nutritivo, né? Então, muito bom. Que bom, Luciana, de nada. Imagina. Se tiver alguma pergunta também, ou dúvida na hora de fazer, só mandar um direct ou entrar em contato de alguma forma, né? Daí eu ajudo. Então, pessoal, que bom que ficaram aqui comigo hoje. Eu desejo uma boa noite a todos vocês. E vejo vocês na semana que vem, na próxima live. E no sábado vai ter uma nova receita, como de costume, sempre sábados ou fim de semana. Às vezes não consigo sábado, mas geralmente sábado eu posto uma receita nova. O meu amigo Timsen entrou aqui. Grüß dich, Timsen. Ich mach grad Schluss hier. Estou fechando a live. Liebe Grüße nach Coreia. Ele está na Coreia no momento. Então, pessoal, um grande abraço. Até a próxima vez. E bons pães.